Olá, meus queridos amigos, vamos à lição número 2, a partir de domingo, falando sobre a mensagem dos Hebreus, ou da carta dos Hebreus, o conteúdo dessa mensagem. E a lição de hoje tem como título Jesus, o nosso verdadeiro Rei. Jesus se tornou Rei porque ele, ao passar pela situação que passou aqui na terra, dando a vida pelo ser humano, foi recebido no céu com grande pompa, como assim o herdeiro do trono celestial. E por isso Deus o adotou como filho, Deus deu a ele todo o poder e toda a glória e solicitou a adoração de todos os anjos e os seres do universo. Por que Deus fez isso com Jesus? Porque o diabo havia sequestrado nosso mundo por ocasião do pecado de Adão. E quando Jesus então morreu na cruz, ressuscitou, ele reconquistou o direito de ser, assim, o dirigente total deste mundo. Por isso a entronização divina, mostrando a todos que houve uma vitória grandiosa da pessoa do Senhor Jesus como ser humano nessa terra, ajudado por Deus, conquistando então a salvação para todos os seres humanos e o direito de retornar ao céu como o rei que ele sempre fora ali na eternidade. Tá? Um rei no passado diz que ele conseguiu comprar dos pagãos a verdadeira cruz onde Cristo havia sido crucificado. E esse rei, então, com grande orgulho e poder, se dirigiu para Jerusalém, que ele queria levar essa cruz para Jerusalém como monumento histórico, para que as pessoas pudessem visitar como, assim, um ponto turístico. E quando ele chegou perto de Jerusalém, disseram para ele: Majestade, os portões estão fechados. Um anjo fechou o portão ou os portões da cidade de Jerusalém. O senhor não vai conseguir entrar. Quando o rei se aproximou, o anjo se aproximou, é uma lenda, mas que ilustra uma verdade. O rei se aproximou, o anjo disse: o que você está trazendo aí? Estou trazendo, assim, com grande poder, pelo meu poder, eu conquistei a cruz de Cristo e estou levando de volta para Jerusalém. O anjo disse: olha, a pessoa que carregou essa cruz era uma pessoa que tinha uma humildade acima de qualquer suspeita. Ele era o verdadeiro Deus. E você está carregando essa cruz com muito poder e muita pompa. A menos que você faça algo de humildade, os portões não serão abertos. Então é dito que o rei meditou e disse: é verdade. Jesus carregou a cruz com muito sacrifício e com muita humildade. E eu estou levando como se eu a tivesse conquistado. Não é verdade. O rei desceu do seu cavalo, tirou as sandálias dos seus pés, tirou a sua camisa, colocou a cruz sobre os seus ombros e disse: agora eu vou levar essa cruz pessoalmente até a cidade de Jerusalém, até em cima do monte do Calvário. E foi então que o anjo abriu as portas de Jerusalém e o rei entrou carregando aquela cruz. E quando terminou, ele disse: agora eu senti o que realmente o verdadeiro rei do universo sentiu ao carregar essa cruz. Jesus foi entronizado no céu, e o Salmo 24 é uma representação da glorificação de Jesus ao entrar no céu, ao retornar ao céu. Ali de Betânia, do monte onde Jesus escolhera para subir ao céu, os discípulos viram Jesus ascender ao céu e viram quando os anjos desceram. Os dois anjos perderam a entrada de Jesus na Nova Jerusalém, no céu, e eles vieram dizer aos discípulos que esperassem Jesus retornar. Foi um exemplo de muita honra e muita glória para Jesus ser recebido no céu, como nosso soberano, tendo todo o direito sobre o universo. O grande evangelista Moody, ele quis pregar um dia sobre o convite de Jesus para as bodas do Cordeiro. E o Moody disse: Jesus foi recebido ao céu, no céu, quando ele ascendeu ao céu com grande pompa, e ele se tornou a majestade do céu. Logicamente que agora Deus está preparando as bodas do Cordeiro e está mandando um convite. E Moody, o grande pregador, pegou um envelope dourado e disse: aqui está o convite para as bodas do Cordeiro. E esse convite exige uma resposta. Deus quer saber quem é que vai nessa festa do Cordeiro. Então Moody pegou uma caneta, colocou o envelope ali sobre a parede e começou a escrever uma resposta. Parou o que estava escrevendo, olhou para o auditório e disse assim: sabe o que é que eu estou escrevendo? Qual é a resposta para o convite que Deus está mandando para as bodas do Cordeiro? Ele disse: eu estou escrevendo: desculpe, mas não poderei estar nessa festa das bodas do Cordeiro. Depois o grande pregador olhou para o auditório e disse: quem aqui quer assinar essa resposta para o convite de Deus? E houve um silêncio na congregação. Ele disse: muito bem, eu vou escrever outra resposta. Será um prazer muito grande, Deus amado, estar na festa das bodas do Cordeiro. Então Moody olhou para a congregação e disse: quem agora quer assinar a resposta para esse convite?
Houve um silêncio total na congregação, mas uma menina levantou e disse: Senhor, mude. Se é Deus que está mandando esse convite para as bodas do Cordeiro, eu quero ser a primeira a assinar esse convite, essa resposta. Diante disso, a congregação se olhou, todos se levantaram e disseram a sua voz: nós também queremos assinar. Nós queremos estar nas bodas do Cordeiro. E assim, Moody pregou o maior sermão de apelo para aquelas pessoas, para que se preparassem para as bodas do Cordeiro. Nós não podemos estar ali na recepção de Jesus quando retornou ao céu, mas poderemos estar nas bodas do Cordeiro. Será uma festa grandiosa com os salvos que Jesus resgatou na cruz. Isso será a alegria do universo. Pergunta número 1. Como Jesus é mostrado como rei no livro de Hebreus? Qual é a descrição que o apóstolo Paulo faz de Jesus no livro de Hebreus? A resposta está em Hebreus, capítulo 1, de 5 a 14. Os 2 primeiros capítulos do livro de Hebreus falam sobre Jesus Cristo como nosso rei, Jesus Cristo sendo entronizado. No capítulo 1, no versículo 5, diz assim: porque a qual dos anjos Deus disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo primogênito, Deus diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E o apóstolo Paulo escreve: e a quanto dos anjos, Deus diz assim: faz dos seus anjos espíritos, e de seus espíritos, de seus ministros, labareda de fogo. Mas do filho, Deus diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e é obra das tuas mãos. E a qual dos anjos Deus disse jamais: assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por escapelo dos teus pés. Não são porventura todos os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então a pergunta é: como Paulo faz uma descrição sobre Jesus sendo o rei no livro de Hebreus? Resposta: Jesus é mostrado diante do universo como sendo o Filho de Deus, tendo o seu trono estabelecido para sempre à direita do trono de Deus. É mostrado como Criador. Que coisa interessante. Deus dizendo sobre Jesus: ele é o Criador, ele é o Rei, ele é o Deus. É uma expressão maravilhosa assim de poderio, de conquista, de dominação. A descrição da pessoa de Jesus ao chegar aos céus, ela é mostrada na sua ascensão e é feita de forma progressiva para mostrar o grau de importância diante do universo. Jesus é apresentado como o Filho, Jesus é ungido como Rei e Jesus é mostrado como sendo o objeto de adoração de todo o universo, tendo o seu trono estabelecido ao lado do trono do Pai. Além disso, o apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, apresenta Jesus também como o sumo sacerdote celestial, para fechar o pensamento real da pessoa de Jesus. Ellen White, escrevendo sobre isso em Meditações Matinais, de 1965, na página 338, ela escreveu o seguinte: disse Cristo: tudo quanto o Pai me tem, ou tudo quanto o Pai tem é meu. João 16, verso 15. E ainda ela diz: e eu vos destino o reino. Lucas 22, 29. O Senhor Jesus depõe a mão sobre o eterno trono de Deus com toda a facilidade e com a certeza de alguém que reina e domina, colocando sobre a cabeça a coroa da divindade. Jesus acha-se assentado à direita de Deus e distribui ele dons e bênçãos a todos os que pela fé pedem a ele o poder e a fé. Então Ellen White diz que Jesus Cristo é o grande rei do universo, colocado por Deus nessa posição pelo sacrifício que ele fez, como Deus, como ser humano, ajudado por Deus. Jesus cumpriu todas as profecias que falavam a respeito do Messias, tudo aquilo que Deus prometera aos antepassados, aos patriarcas, e principalmente para a pessoa de Davi, dizendo: o teu trono será estabelecido para sempre, o teu trono irá até o céu. Porque Jesus era da linhagem de Davi, Jesus foi chamado muitas vezes de filho de Davi, para mostrar que essa linhagem, ela cumpria uma profecia de entronização de Jesus no céu. Primeiro como governante deste mundo e depois como governante de todo o universo. Jesus resgatou da mão de Satanás o poder que Satanás tinha sobre este mundo, agora o poder de Jesus. Por isso o diabo disse na tentação: tudo isto te darei se prostrado me adorarem. O diabo se achava dono desse mundo,
Mas Jesus disse, só teu Deus adorarás, está escrito. E na cruz do Calvário, Jesus conquistou o domínio deste mundo. Por isso, Jesus cumpriu todas as profecias que foram ditas a respeito dele como filho de Davi. Jesus se tornou o rei admirado por todo o universo. Quando Napoleão Bonaparte se tornou o grande imperador da França, quando ele foi até a Rússia, diz que homens e mulheres fizeram uma fila de mais de 25 quilômetros para admirarem Napoleão Bonaparte, conquistador, passando por aquela pista, por aquela avenida. As pessoas aplaudiram Napoleão Bonaparte quando ele passava com sua carruagem. O Duque de Wellington, que foi um grande líder da Inglaterra, disse que muitos religiosos, quando ele conquistou uma das guerras mais violentas e libertou a Inglaterra, disse que os religiosos fizeram uma fila de quase 3 quilômetros, batendo palmas e louvando a Deus pela pessoa do Duque de Wellington. E disseram, depois que terminou a cerimônia, nós tivemos uma oportunidade que Deus nos deu, nunca poderíamos ter. Esse homem é um homem colocado por Deus para liderar a Inglaterra. Se homens como Napoleão Bonaparte e Duque de Wellington conseguem arrastar multidões que os aplaudiram, imagine a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Até disse um escritor se hoje algumas pessoas famosas, se essas pessoas se levantassem do túmulo, por exemplo, as pessoas iriam aplaudir. Se, por exemplo, uma pessoa como Napoleão Bonaparte voltasse à vida, as pessoas iriam aplaudir. Se, por exemplo, Alexandre o Grande conseguisse ser ressuscitado, as pessoas iriam aplaudir. Mas se as pessoas vissem Jesus, as pessoas se curvariam em adoração, porque só Jesus é o grande rei do universo. Por isso, disse um escritor, Richard Sybert, ele disse o seguinte: Jesus Cristo é o rei de sua igreja, e a igreja é a maior rainha do mundo. E nós somos os súditos desse grande rei. E Deus nos abençoe, possamos entronizar Jesus no nosso coração. Ele é o grande rei da nossa vida. Senhor Deus, obrigado por esse Deus maravilhoso que o Senhor é. Obrigado porque Jesus se tornou o nosso Salvador e o nosso Rei. Nós queremos servi-lo com alegria no nosso coração. Queremos dedicar nossa vida a servi-lo neste novo ano, em nome de Jesus, em nome dele nós acreditamos e cremos e pedimos. Amém. Deus abençoe você. Tenha um domingo abençoado, primeiro dia útil desse ano. Deus abençoe a todos e que haja uma bênção para você e sua família. Amém.